paz, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos dar início a uma série de devocionais sobre vencendo as provações, né, a qual nós temos sido afligidos nos últimos tempos, e a nossa vida é sempre baseada e sempre tem provações, né? Nós vamos abrir a carta de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 a 4. Tiago 1, de 1 a 4, nós vamos ver então sobre essas provações, não é? E como a gente vai conseguir vencê-las. Tiago 1, de 1 a 4 nos diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Oremos. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é com imenso prazer e gratidão no nosso coração que chegamos à Tua presença, e a qual, Deus, estamos olhando, ó Deus, para a Tua palavra e vendo, ó Deus, como nós devemos, ó Pai, vencer e passar por esse tempo de provação. Que o Senhor esteja, Deus, fortalecendo as nossas vidas, o nosso coração e a nossa mente, para que possamos, ó Pai, passar em tudo isso e ser aprovados. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém, Deus. Os leitores aqui, a qual Tiago então escreve, estavam passando por momentos de provações em suas vidas. E Tiago então ele os encoraja a enfrentá-las com alegria, sabendo então e pensando e lembrando de um propósito superior às próprias provações. A provação ela não tem um fim em si mesma, mas ela tem um propósito, né? E é isso então a qual Tiago vai trabalhar na sua carta aqui. Então, após essa breve saudação, Tiago começa então nessa exposição de como esses cristãos deveriam agir diante das tribulações. Tiago exorta que quanto à atitude correta diante das várias provações que eles enfrentam, então ele diz, tende o motivo de toda alegria, né? E esse motivo, então, de toda alegria aqui era para que eles, então, considerassem, então, essas provações das suas próprias vidas, motivo de alegria porque estava fazendo com que eles ficassem firmes, ainda mais na fé no Senhor Jesus Cristo. Porém, é algo que para as nossas vidas parece bem difícil, né? No momento que a gente está triste, está com problemas, né, de provações, tribulações, a gente manter um padrão de alegria. Mas é isso que Tiago nos orienta. Orienta então para que a gente considere as provações, não é? Pois elas vão funcionar como uma prova de fé das nossas vidas. Então isso nós devemos agir com grande alegria. E é evidente então que Tiago, ele não proíbe que esse cristão aqui, ele venha passar por momentos de choro, de dor, de tristeza, pelos infortúnios, né, por aquelas coisas que têm sido afligida, pelas desgraças, pelos desastres, perseguições, doenças e outras atribulações, não é? Comum então que vem sobre nós. E a gente viu aí essa grande pandemia, né? Estamos vendo, estamos passando por isso ainda. E quando a gente olha então para os acontecimentos, a gente fala, nossa, que ano, né? Que dificuldade. E a gente pensa que não poderia piorar, não é? E aí de repente surge então uma notícia que lá da Argentina está vindo então gafanhotos invadindo então e vindo para o país. E lá a gente então já fica mais tenso, não é? O nosso coração mais apreensivo. E aí de repente vem um ciclone lá no Rio Grande do Sul, na parte sul do nosso país, devastando várias cidades ali, né? Então a gente vê que Tiago orienta os irmãos a continuarem tendo motivo de toda alegria o passares por várias provações. A gente aqui não chegou aqui no estado de São Paulo, né, no interior, não chegamos a sofrer com esses desastres agora causados por essa tempestade no sul, não é? Mas a gente fica com medo no nosso coração, não é? Mas são momentos que a gente às vezes pede o serviço, momento que pede a saúde, não é?
alguns aí estando passando pelo momento aí da pandemia e tiveram aí então o vírus, e a gente deve lembrar que o Senhor, Ele é o nosso Senhor e Ele continua sendo o nosso Deus, né? Ele não nos desamparou e nem nos desamparará. Ele está sempre conosco. Então, a gente deve lembrar então que não é pecado dizer a Deus que está difícil, não é pecado dizer a Deus que está doendo, não é? Não é pecado dizer a Deus então que, se possível, Ele passa logo isso, não é? Esses momentos de sofrimento, de prova intensa, né? Mas a carta de Tiago, ela nos traz também alguns outros exemplos de sofrimento intenso, como no caso do próprio Jó, não é? E lá em Jó, capítulo 3, versos de 1 a 26, vai estar tratando nesse momento de tribulação. E Tiago faz essa referência lá em Tiago 5,11. Tiago 5,11, ele nos diz assim: Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó e visto que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio e eterna misericórdia e Ele é compassivo. Então a gente olha para alguns exemplos de dificuldade, de provas, né? E a gente tem exemplos na Bíblia aqui de pessoas que passaram por isso e manteram então um padrão fiel diante do Senhor. Também Jó cita outros exemplos lá do Antigo Testamento também, né? E no caso a citação a gente pode se referir a próprio Jeremias, né? No capítulo 15, a partir do versículo 10, você vai ver ali as provas a qual o profeta passou no meio do povo a qual estava anunciando. Tiago não menciona qual era especificamente a aprovação dos irmãos aqui, nesse caso, para eles terem grande alegria. Mas não seria errado dizer, não é, que eles estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho, por causa da fé do Senhor Jesus Cristo. E a exortação, então, era que eles suportassem com alegria a aprovação, que era, então, um conforto necessário, essa alegria. E a carta, então, faz uma referência também, não é, a algumas provações que eles estavam passando. E ele diz que os leitores estavam enfrentando, por exemplo, a viuvez e também a questão de orfandade, né? Os filhos sendo deixados aí como órfãos. Está lá em 1:27. Processos judiciais movidos pelos ricos contra os pobres, né? Está lá em Tiago 2:6. Também algumas doenças, enfermidades, 5:14. Retenção de salário, não é? Uma opressão salarial ou opressão também social e financeira por parte dos patrões ricos, 5, de 1 a 6. Contudo, essa lista de provações, sofrimento às quais os cristãos estavam sujeitos e estavam passando, era muito mais extensa, né? Conforme a gente pode ler, né, em Hebreus, no capítulo 1, versos 36 a 38, nós temos ali então esses heróis da fé, a qual então passaram por grandes lutas e dificuldades. Olha lá, Hebreus 1, 36 a 38. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andam peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Então a gente vê que esses homens passaram por lutas difíceis, mas o Senhor continua permanecendo fiel, e esses homens aqui, homens às quais o mundo não era digno, foram chamados aqui de heróis da fé. Então quando a gente passa por esse momento de provação, de tribulação, de dificuldade, a gente deve olhar para Cristo, olhar porque esse sofrimento que estamos passando agora no presente, a gente olha para Cristo e sabe que Cristo Jesus venceu e enfrentou tudo isso por nós. Morreu na cruz do Calvário por nós, para nos dar a salvação. Então nós somos provados, assim como também o nosso Senhor Jesus Cristo foi provado. Então nós olhamos para Cristo Jesus e a gente tem Ele como nosso exemplo, não é?
No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Passou por aflição em nosso lugar também. Tiago então via essas dificuldades e pelas quais então os irmãos ali estavam passando na sua prova, provando também a sua própria fé. E era um teste então genuíno e um teste também consistente aqui, não é? Com uma prova de fogo, não é? Que viam então, ou que é testado sobre os metais, não é? E algumas outras substâncias também. Então tais provas vinham, né, de forma repentina e inesperada, como se acontece com uma pessoa que cai subitamente nas mãos de um assaltante, ou que se encontra de repente em algum tipo de situação difícil. Então a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê que algumas coisas que acontecem nas nossas vidas a gente é pego de surpresa, mas a gente deve estar então firme no Senhor e olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então, quando Tiago fala aqui em sua carta, não é? Tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações, ele continua, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança, não é? Então, assim como esse metal aqui passa por esse teste sobre o fogo, não é? Assim, então, quando termina, ele é purificado. Assim, as nossas próprias vidas também, após passarmos esse momento de dificuldade, a gente vai ser fortalecido, né? E olha lá, então, essa aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. E essa perseverança, ela deve ter ação completa. Você deve permanecer fiel até o fim, né? E Apocalipse 2,10 diz, ser fiéis até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Para que sejais, então, perfeitos, íntegros e em nada deficientes. É necessário, meus irmãos, que em alguns momentos a gente passe por essas provas. Porém, como nós vamos passar por ela? Como nós vamos enfrentá-las? O convite que eu faço para os irmãos, olhe para o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único, poderoso, tanto para fazer cessar essa pandemia, quanto para fazer com que o seu coração hoje esteja alegre no Senhor Jesus Cristo, sabendo que a aprovação da vossa fé vai produzir perseverança. E essa perseverança, então, tendo ação completa, vai te levar a mais perto do próprio Deus. Então, meus irmãos, eu oro para que o Senhor Jesus Cristo nos fortaleça nesse tempo. Que a gente possa trabalhar nas nossas vidas e na nossa mente, olhando para o Senhor Jesus Cristo. Olhando para esse exemplo de fé. E devemos então, meus irmãos, ocupar os nossos pensamentos, como Paulo nos diz lá em Filipenses, que a gente deve pensar naquilo que é puro, naquilo que é justo, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, que seja isso então que ocupe o vosso pensamento. Então olhe para o Senhor Jesus Cristo, lembre das coisas do alto, lembre que Ele também enfrentou tudo isso. Mas lembre que Ele também está com você. Ele não vai te desamparar. Está contigo. Então fique firme. Se você está aí com o Covid-19, não é? Mantenha-se firme. Olhe para o Senhor Jesus Cristo. Reconheça o Senhor Jesus Cristo em seus caminhos, né? Reconheça que Ele é o único Senhor da sua própria vida. Clame a Ele, pede a Ele para que Ele te ajude, te sustente a passar por todas essas dificuldades. Se você não está com Covid, mas foi afetado por causa dessa pandemia, não é? O seu serviço foi mandado embora, ou o seu salário foi reduzido, então que você possa olhar para o Senhor Jesus Cristo e também clamar a Ele, crendo que Ele pode fazer cessar, voltar ao seu serviço, né? Mas enquanto isso não faz, olhe para o Senhor Jesus Cristo. E se você não foi afetado ainda pelo vírus, e a gente ora para que isso não aconteça, não é? Tanto na parte de saúde quanto também na parte material e física, mas que você ore também pela vida dos nossos irmãos que estão passando por dificuldade, por necessidades. Clame ao Senhor pela vida dos nossos irmãos enfermos, idosos, que estão no grupo de risco, para que o Senhor os fortaleça e os faça lembrar do seu próprio Senhor, dele mesmo. Vamos orar ao Senhor, que Ele traga conforto e consolo sobre a sua vida. Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está presente hoje aqui.
E eu clamo a Deus que o Senhor mesmo esteja falando nas nossas vidas, para que a gente, Deus, possa passar por esses momentos, ó Pai, tendo alegria, sendo mesmo provados, ó Pai. Mas assim nós teremos então essa perseverança e vamos permanecer até o fim. E sabemos, ó Pai, que o Senhor promete: aquele que permanece até o fim junto contigo, o Senhor há de conceder a coroa da vida. Então nos ajude, ó Pai, nos fortaleça, para que a gente possa permanecer nos teus caminhos, hoje e para todo sempre, ó Deus. Abençoe os meus irmãos enfermos, meus irmãos que foram afetados, ó Pai, com a sua saúde, que foram afetados nos seus serviços, ó Pai, na sua própria vida física. Que o Senhor ajude-os, ó Deus, a guardar essa quarentena. Que o Senhor esteja sustentando, abençoando, cuidando, guardando as suas próprias mentes também, que elas possam ser voltadas para o Senhor, ó Pai. Livre os meus irmãos da depressão. Livre os meus irmãos, ó Pai, da ansiedade. Livre os meus irmãos, ó Pai, de ficarem, ó Deus, pensando apenas nas coisas ruins, ó Pai, mas faça-os lembrar do Senhor, ó Pai. O teu sofrimento, de tudo que o Senhor fez por nós, e hoje nós estamos aqui, presente diante do Senhor, crendo que o Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou por nós para nos salvar, foi nos preparar lugar para que onde o Senhor está, o Senhor também nos leve, a Deus. E assim oramos, suplicando ao Senhor que o Senhor nos abençoe e nos guarde, no nome de Jesus. Amém, Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Fiquem em paz e sede fortalecidos pelo Senhor e tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Olhe para o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.